Boa tarde, meus queridos ouvintes. É sempre um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você toda quarta-feira, no mesmo dia, no mesmo horário. É sempre uma alegria muito grande. Quero agradecer você que me acompanha há muitos anos aqui na Rádio Mundial, há mais de 10 anos, sempre comigo. Hoje eu tô com um tema muito importante, infelizmente um tema atual, né? E o tema de hoje é Síndrome do Pânico. Vamos falar de Síndrome do Pânico? Ouvinte, você sabe o que é Síndrome do Pânico? Você já teve um ataque de pânico? Infelizmente, aumenta cada vez mais o número de pessoas que têm síndrome do pânico. Mas o que será que significa síndrome do pânico? Síndrome do pânico toda síndrome é uma série de sintomas, são vários sintomas que a gente caracteriza como síndrome. Por exemplo, taquicardia, transpirar a mão, a pessoa tem uma sensação de pânico, de medo, um medo de morrer, um medo de ficar sufocada, um medo de passar mal, né? Tremedeira. Então, toda pessoa. A síndrome do pânico, ela vem do transtorno de ansiedade. O que é o transtorno de ansiedade? É o excesso de ansiedade. Nesse caso, já é algo mais grave. A gente quase não é ansioso, né? As pessoas quase não são ansiosas. Se a gente for pensar, né, ouvinte, a gente está sempre correndo. Aqui é tudo tão rápido, não é? E a síndrome do pânico, o pânico, é algo que tem a ver com o transtorno de ansiedade. Você se considera ansioso, ouvinte? Você tem ansiedade? Como é que a gente sabe quando a nossa ansiedade é uma ansiedade normal, né? Uma ansiedade natural? Quando aquilo nos causa sofrimento, quando aquilo é frequente. Se diariamente, muitas vezes, antigamente as pessoas não sabiam que existia síndrome do pânico, não é? Antes do paciente procurar um tratamento, aonde ele vai? No pronto-socorro. Por que no pronto-socorro? Porque ele começa a sentir falta de ar, ele acha que ele está infartando. Aí ele vai uma vez no pronto-socorro, faz todos os exames e tem o quê? Nada. Aí ele fica mais confuso ainda, né? Porque se não deu nada, o que ele tem? Aí o médico fala, olha, isso é psicossomático, procura um psicólogo, né? Aí ele se sente mais culpado ainda. Poxa, se é psicológico, então a culpa é minha. Né? As pessoas interpretam mal o que é a parte psicológica, porque entende como sua vontade, sua escolha. E muitas vezes falam, isso é frescura, isso é bobagem. Mas é muito sério. A síndrome do pânico, de todas as psicopatologias, é a parte que traz mais sofrimento, um mal-estar muito, 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 muito grande. Mas por que será que isso acontece? Vamos pensar na nossa mente, ouvinte. O cérebro produz ondas, impulsos, né? Impulsos. E a gente diz que tem vários estados da mente. Quando a gente está com transtorno de ansiedade, a nossa mente está ativa. Por isso que a gente diz hiperatividade mental, como se ela não parasse. Você sente isso? Vamos fazer aqui o diagnóstico aqui comigo. Será que a sua mente não para? Será que você pensa em várias coisas ao mesmo tempo? Então, a mente está naquela frequência, o cérebro produz ondas, e essas ondas a gente diz que tem um ciclo, quando está acelerado, ela vai lá para 30, né? E aí a pessoa começa a não conseguir se concentrar, começa a ficar nervosa, né? E também tem, quando a pessoa lá entra em desespero, ela começa a passar mal. Aonde são os lugares que as pessoas mais passam mal? No metrô, né? Túnel, caverna, né? Elevador. Nossa, elevador é o mais comum. Elevador
É o mais comum. Por quê? Porque é aquele lugar fechado. Da onde vem isso? Então, a grande maioria dos meus pacientes que têm síndrome do pânico, a gente vai pesquisar a origem. E aonde que é a origem? A origem é no útero. Aí a gente pensa, nossa, mas como é que pode ser no útero? Tudo aquilo que está relacionado com lugares escuros, lugares fechados, lugares apertados, tem a ver com a parte do inconsciente do útero. Então tem que tratar. E as pessoas não sabem, elas não entendem. Racionalmente, quando a pessoa olha para síndrome, uma pessoa passando mal de pânico, ela fala que bobagem, mas não é isso, é uma sensação, é um pensamento inconsciente que faz com que a pessoa comece a passar mal. A mente acelerada, os pensamentos negativos, os pensamentos obsessivos, é como se fosse um pensamento catastrófico, que a pessoa ela acha que vai acontecer uma tragédia, acha que vai acontecer algo muito ruim, não é? Então, muitas vezes os pacientes que têm esses sintomas têm que trabalhar. Claro que não é uma regra, às vezes é alguma outra coisa, né? Mas a maioria das vezes tem a ver com o útero. Por isso, o quanto é importante fazer regressão intrauterina. Como é que funciona a regressão intrauterina? Porque, às vezes, a gente observa que para o inconsciente é como se absorvesse aquele medo. Então, pesquisa, ouvinte. Vai lá, vamos fazer a nossa terapia aqui da semana. Vamos pesquisar aqui? Vamos pesquisar. Me conta, vamos pensar. Conversa com a sua mãe, procura os dados seus. Se você tem síndrome do pânico, você é muito ansioso, pesquisa lá com a sua mãe. Pesquisa. Como foi a gestação? Sua mãe estava num momento difícil? Sua mãe era uma pessoa muito ansiosa? Sua mãe passou por um momento de estresse muito grande, um acidente, um luto, uma perda? Ela já teve perdas anteriores? Já aconteceu dela perder alguns outros, os bebês? Então, você tem que pesquisar. Primeiro, a gente vai para a parte racional. Ou também a gente vê muito que a pessoa, ela nasce, né, com o cordão, que o cordão estava enrolado no pescoço. Então, ou a mãe teve que ficar deitada, né, descolamento da placenta. Então, todas essas coisas, racionalmente, a gente fala, mas será que isso tem a ver? Só que na prática, para a parte de terapia transpessoal, a regressão intrauterina é muito, muito importante. Mais importante até do que de vidas passadas, que as pessoas gostam muito de ver. Só que antes da gente ir para vidas passadas, a gente tem que olhar para o útero, né? Porque tem coisas que estão ali no útero. Traumas, medos, inseguranças. Então, a gente tem que pesquisar, fazer uma regressão. Mas antes de fazer, primeiro olha, eu tenho síndrome do pânico? Eu sou ansioso? Eu era uma criança ansiosa? Agora, uma coisa que é muito, muito importante, ouvinte, não é o remédio que vai curar a sua ansiedade. Como é que a gente faz? Como que a gente faz para curar a ansiedade? Como é que a gente faz? Tem fórmula mágica? Não. Eu não falei que a mente estava acelerada, que o cérebro produz ondas? Então, tem que fazer o quê? Meditação, né? Eu falo para os meus pacientes, eles vêm no meu consultório e em terapia transpessoal a gente dá alta para o paciente, a gente trabalha com objetivo, só que se ele quer ter a alta, se ele, né, curado, ele tem que buscar, porque a ansiedade, são duas coisas. Uma coisa é a origem. Então, minha mãe passou por um acidente quando ela estava grávida e ela sentiu muito medo de me perder. Eu nasci e eu fiquei com esse medo lá no meu inconsciente, com essa energia. Aí trata a origem, aí ficou ok. Só que a ansiedade também é o dia a dia, tudo é muito estressante. Então, o que a gente tem que aprender? Como lidar com o estresse, como lidar com essa demanda excessiva. E a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Como é que é esse ponto de equilíbrio? Esse ponto de equilíbrio não tem fórmula mágica e não é o remedinho que a gente toma.
É o quê? É a meditação. É o momento de você... O que acontece com a meditação? Ela faz acalmar a sua mente, baixar as ondas do cérebro. Por isso que é cientificamente comprovado que a meditação cura a ansiedade. Mas muitas vezes a pessoa fala, ai, Cíntia, mas eu não gosto de meditar, é chato. Você tem que buscar, ouvinte, aquilo que você gosta. Eu tenho uma paciente minha que ela coloca lá um aromatizador com lavanda, um cheirinho de lavanda. Outro paciente coloca o incenso porque ele gosta do cheirinho do incenso. Outra paciente coloca uma música de natureza. Outra paciente coloca uma música de piano. E aí você pode fazer uma meditação, você pode criar o seu jeito de meditar. Tem que fazer sentido. O que você gosta, ouvinte? O que você gosta? Porque é o acalmar a mente. Não é? A meditação, o transtorno de ansiedade, a ansiedade é o acalmar a mente. Quando você acalma a mente, tudo flui, tudo fica mais fácil. E pensar em uma coisa de cada vez. Né? Falam muito do déficit de atenção. Geralmente o déficit de atenção tem a ver com a mente que não para. Então a concentração. A gente pode sim treinar a concentração, treinar, pensar em uma coisa de cada vez, acalmar a mente, treinar em casa, sim. Agora, é claro que a origem, essa parte da regressão, realmente a gente tem que fazer com um profissional. Porque tem que voltar, né? A regressão intrauterina é super importante trabalhar essa parte. Quase ninguém faz esse tipo de trabalho da regressão intrauterina, mas muitos casos têm relação com a parte do inconsciente, com alguma energia que ficou ali presa, armazenada, algum medo, algum bloqueio, alguma coisa que incomoda. Então, é muito, muito, muito importante ter esse autoconhecimento. Entender. Então, síndrome do pânico, ouvinte, tem cura. E a cura não é o remédio. O remédio, ok, eu não sou contra a medicação. Eu sou contra achar que essa medicação vai resolver o seu problema. Ela não vai resolver o seu problema. Você precisa aprender a lidar com o estresse do dia a dia. Outra parte, você tem que buscar a origem do seu pânico. O que te causa insegurança? Não é? O que te causa insegurança? Então, claro, eu não consigo sair de casa, eu não consigo trabalhar. Passou no médico, vai tomar medicação. O ruim é você não buscar. Tem gente que fala que síndrome do pânico não tem cura. Não é verdade. Eu tenho vários pacientes que foram curados da síndrome do pânico. Mas tem que fazer esse tratamento, né, ouvinte? Da gente se conectar, da gente se conhecer, né? E buscar essa parte do inconsciente. Por isso que é muito importante trabalhar com regressão, com a hipnose. Eu dou um curso profissionalizante. Esse curso ele é reconhecido pela BRAT. Você também pode ter o certificado internacional em alguns países. Aceito a BRAT, né? É um curso de terapeuta junguiano e transpessoal, onde que é a base, né? Que é a parte para você entender como é que é o inconsciente do paciente. E você vai aprender nesse curso o que, ouvinte? Vai aprender a hipnose. Hipnose é a técnica de acesso. A regressão é o lugar na mente. Então, vai voltar lá no tempo. Vai para a infância, vai aprender a trabalhar com o seu paciente a regressão para a infância, que é muito legal, que é trabalhar a criança interna. Vai aprender a trabalhar regressão intrauterina, que é muito legal também, tá falando de síndrome do pânico e a relação com a parte intrauterina. Vai aprender a trabalhar com terapia de vidas passadas. Vai trabalhar com a meditação, vai trabalhar com a imaginação ativa. Mas por que você ensina todas essas técnicas de uma vez? Porque cada paciente é de um jeito e o terapeuta ele tem que ser uma pessoa preparada, não é? Porque cada caso é um caso e cada inconsciente é de um jeito, tá bom? Vamos para a nossa meditação.
Ah, meditação para acalmar a mente hoje, né? Vamos acalmar? Eu quero que você acalme o coração, feche seus olhos e respira fundo. Vamos imaginar uma linda luz azul em volta de todo o seu corpo. Vamos invocar o Arcanjo Miguel, o anjo da proteção. Vamos fazer a nossa viagem para o inconsciente. Se transporte para o seu jardim, para o Jardim da Paz. E você vai ver um lindo céu azul. E você vai caminhar por esse jardim, sentindo a grama, sentindo a terra. Caminhe por esse jardim. E você vai caminhar até encontrar uma praia. Pise na areia da praia. Olhe o mar. Veja o mar azul esverdeado. E você procura um lugar gostoso para sentar e observar as ondas. E você vai observar as ondas do mar. Se sua mente está agitada, as ondas estão agitadas. Se a sua mente está calma, as ondas estão calmas. Caso a sua mente esteja agitada, vamos acalmar a mente. E de repente, essas ondas, elas vão ficando mais lentas, mais e mais calma. E você vai contemplar essa paisagem, esse lugar tão bonito, essa água azul esverdeada, o céu aberto. E você vê um pássaro voando, um lugar gostoso, um lugar onde você está com você mesmo, um lugar onde você pode acalmar a mente e o coração, e as ondas vão ficando mais tranquilas. Mais tranquilas e calmas, cada vez mais calmas. Se você gosta de água, mergulhe no mar e relaxe, aproveite esse momento para flutuar na água e você vai sentir que todas as tensões, que todas as preocupações se dissolvem na água do mar e que você fica tranquilo e calmo. Por alguns instantes, esqueça o mundo externo. Por alguns instantes, esqueça de tudo. E apenas relaxe mais e mais e mais, cada vez mais relaxado, tranquilo e calmo, tranquilo e sereno. E nesse instante você sente uma luz azul no meio da sua testa, brilhando e acalmando a sua mente. E acalmando seu coração. Fique alguns instantes meditando
na paz, na tranquilidade, conectado com o seu mestre, conectado com o seu eu, conectado. E essa luz azul vai brilhar no meio da testa, no meio do peito. E uma paz começa a invadir o seu coração, invadir a mente. E a cada dia você se sente melhor, mais calmo, mais tranquilo, mais calmo e mais tranquilo, totalmente calmo e tranquilo. Fique alguns instantes meditando, sentindo-se abençoado pela energia da natureza, a energia de Deus. Que Deus te abençoe e até semana que vem.